Seja bem-vindo. Vamos falar sobre a aplicação da lei penal, essa interpretação, para verificar como se interpreta a aplicação da lei penal quando existem leis que se sucedem no tempo. Vamos verificar a teoria que é adotada em relação ao tempo do crime, o desdobramento da aplicação da interpretação em relação à norma penal em branco, quando há alteração do complemento da lei, da norma penal em branco. Vamos fazer diversas interpretações e o que a doutrina moderna tem trazido de mais importante em relação ao direito penal, parte geral. Aula baseada nessa doutrina moderna, em jurisprudências dos tribunais superiores, Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, trazendo referência a provas de concurso, em especial da OAB, tudo isso para que você possa ter a exata noção de quando chegar ao seu conhecimento um caso concreto, você consiga aliar a teoria e fazer a devida interpretação. Vamos começar aí com a aplicação da lei penal e, para isso, vou fazer uma apresentação através de slides, o que facilita o nosso caminho. Ok. A retroatividade da lei benéfica e norma penal em branco. Nós vimos, nas primeiras aulas, esse tema relacionado à norma penal em branco. O que vem a ser uma norma penal em branco? É aquela em que a sua descrição, que é o preceito primário, está lá, descrito exatamente o que é o crime. Tem a definição legal. Subtrair para si ou para outra coisa ali é móvel. Pronto, essa é a descrição do crime. Tráfico de drogas. Vender, exportar, trazer consigo, ter em depósito, guardar, vender, armazenar, todas essas condutas relativas à questão de droga, lá no artigo 33 da Lei 11.346 de 2006, é considerado como crime. Mas o que falta nessa norma? Por que ela não é considerada completa? Porque há necessidade de um complemento. E esse complemento não está no texto que o legislador trouxe. Você não sabe exatamente o que é droga. Você vai saber que 5 ou 6 substâncias são consideradas como droga: maconha, heroína, cocaína, LSD, lance-perfume. Mas você não vai saber todas as substâncias. Então, há necessidade de um complemento para determinar, de fato, o que é droga. E esse complemento, onde está? Lá em uma portaria da Anvisa, do Ministério da Saúde, que vai relacionar todas as substâncias entorpecentes. Nós vimos isso quando estudamos a norma penal em branco. A norma penal em branco é aquela que necessita de um complemento para ela ser inteligível, para ela ser completa, para o intérprete ter o conhecimento exato do que a norma está descrevendo. E aí esse complemento pode estar em uma portaria da Anvisa, pode estar no Código Civil, pode estar no Código Tributário, e aí a gente recorre a esse complemento. E do que a gente vai tratar agora, que foi preciso relembrar o que é a norma penal em branco? Esse complemento, ele pode sofrer uma alteração. Imagina que lá na Anvisa
o Ministério da Saúde emite uma nova portaria e deixa de prever como substância entorpecente a maconha. O que vai acontecer com todos aqueles indivíduos que estão presos ou respondendo processo crime por conta de terem traficado maconha? Será que esses indivíduos devem ser soltos, já que houve uma alteração no complemento, ou devem permanecer presos? A retroatividade da lei deve prevalecer? A retroatividade da lei benéfica para favorecer o réu? É disso que trata esse slide, para a interpretação em relação à retroatividade ou não da lei benéfica a uma norma penal em branco, cujo complemento foi alterado. A modificação benéfica do complemento da norma penal em branco gera as seguintes consequências. Duas possibilidades. A primeira estabelecida nesse slide, que eu coloquei aí como a linha A. Quando o complemento da norma penal em branco não tiver caráter temporário ou excepcional, sua alteração benéfica retroagirá, uma vez que o complemento integra a norma, dela constituindo parte fundamental e indispensável. Então, está dito aí que se esse complemento, que está lá na Anvisa, falar aqui da lei de drogas, o complemento está na norma da Anvisa que alterou uma substância. Ah, lança-perfume agora não é mais considerada droga. Ah, maconha não é mais considerada droga. Então, esse complemento que vem lá do Ministério da Saúde, ele tem um caráter temporário, excepcional, ou é algo que você tenha como permanente? Se é algo permanente, substancial, essa norma penal, ela irá retroagir. Ou seja, não, essa substância não é mais considerada como uma substância que cause nenhum mal à saúde pública. Então não deve ser considerada como entorpecente. O que é justo fazer em casos como esse? É justo você fazer com que haja a retroatividade da lei penal, de forma o quê? Benéfica. Exemplos aqui que eu trouxe. No crime consistente em contrair matrimônio, conhecendo a existência de impedimento que lhe cause nulidade absoluta, lá do artigo 237 do Código Penal, o complemento do impedimento está no Código Civil, excluindo o impedimento pela lei, aquele que se casou na vigência da lei anterior, infringindo esse impedimento, será beneficiado. Então, nesse primeiro exemplo, uma mulher se casou com a pessoa que matou o marido dela. Se casou com a pessoa que matou o próprio marido. É o impedimento. Ah, não, mas veio uma modificação agora no Código Civil e diz que isso não é relevante, que não gera impedimento mais. Há de haver a retroatividade da lei benéfica. Por quê? Porque houve uma alteração substancial em relação à norma penal em branco. Não é uma questão temporária, transitória, não. Mexeu com o conteúdo, com algo fundamental, que é o conceito em relação àquela situação trazer à sociedade algum malefício ou não, a proteger o bem jurídico ou não. O outro exemplo. No tráfico de drogas, caso ocorra exclusão de determinada substância do rol dos entorpecentes, constantes na portaria 344 de 1998,
da Anvisa, haverá retroatividade da norma, deixando de haver o crime. Isso já aconteceu. O lança-perfume, ele já deixou de estar, por exemplo, nessa relação da Anvisa. E todos aqueles que estavam presos por ter traficado o lança-perfume tiveram que ser soltos. É como se tivesse existido a abolitio crimes, em decorrência do complemento da norma penal em branco. Norma penal em branco é aquela que necessita de complemento. O complemento pode estar dentro do Código Penal ou fora, no Código Civil, em uma portaria da Anvisa. E aí a gente viu lá a questão da classificação da norma penal em branco, heterogênea e homogênea. E a segunda possibilidade, em relação a esse conteúdo da norma penal em branco, que foi modificada, que foi alterada. A segunda possibilidade é a seguinte: quando o complemento tiver natureza temporária ou excepcional, a alteração benéfica não retroagirá. O que quer dizer? Se esse complemento não é um complemento de conteúdo, tem uma natureza temporária, excepcional, que é variável, que a todo tempo pode ser modificado, não trouxe uma alteração substancial. Por exemplo, na Lei de Economia Popular, é o crime do artigo 2º da Lei 1521, que consiste na venda de produto acima do preço constante nas tabelas oficiais. A alteração posterior dos valores destas não exclui o crime, se à época do fato o agente desrespeitou a tabela então existente. Aí eu trouxe aqui, para facilitar e você visualizar, o próprio artigo 2º da Lei de Economia Popular. Diz o seguinte: são crimes desta natureza, inciso 6, transgredir tabelas oficiais de gêneros e mercadorias ou de serviços essenciais, bem como expor à venda ou oferecer ao público ou vender tais gêneros, mercadorias ou serviços por preço superior ao tabelado, assim como não manter afixadas em lugar visível e de fácil leitura as tabelas de preços aprovadas pelos órgãos competentes. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Notem, portanto, que essas tabelas de preço, elas acabam sendo modificadas, acabam sendo corrigidas. Ah, está tabelado, mas a tabela, por conta da inflação, ela se altera. O complemento, então, que é uma tabela, por conta de valores, não reflete um conteúdo permanente, e sim uma natureza temporária, excepcional. E essa alteração, que não foi substancial, porque não mexeu com o conteúdo, ela não vai retroagir para beneficiar aquele que praticou o fato. Porque o fato não foi modificado. O que é modificado é apenas a tabela. Por conta de quê? De uma atualização. Essa é a interpretação da lei penal referente à retroatividade da lei penal benéfica relativa à norma penal em branco, quando o complemento da norma penal em branco é alterado. Resumindo, se for um complemento à natureza temporária ou excepcional, a alteração benéfica não retroage. Se tiver um conteúdo permanente, então vai haver sim a alteração. Leidiane, quer fazer uma pergunta? Quero, professor. Boa tarde. Professor, em relação a esse complemento aí, que o senhor deu o exemplo da portaria, né, do
e lista as drogas, as substâncias entorpecentes que são chamadas de drogas e proibidas. Por que ela é considerada permanente? Tem uma durabilidade de tempo para alteração, porque ela é ajustada a cada algum tempo, né? Ou seja, é ajustada, não é uma coisa permanente. Obrigado pela pergunta, Leidiane. E o conteúdo acaba sendo o mesmo. Qual é o conteúdo? É a substância ser ou não ofensiva à saúde pública. Quem é que discrimina isso? É a Anvisa, que, através de portaria, vem e relaciona. Mas essa relação ela não é alterada com frequência, principalmente para retirar da portaria, da lista, algum tipo de substância. Portanto, o conteúdo, que seria a própria substância entorpecente, estaria sendo considerada com um caráter não temporário. A substância é uma substância permanente. Seu conteúdo é permanente. E para isso, traria o benefício da retroatividade da lei penal. Aquele que praticou o crime de tráfico de drogas, do artigo 33 da lei antidrogas, teria que ser solto se a substância que ele transportou, armazenou, fosse, de agora para frente, entendida como uma substância inócua, uma substância que não traz efeito maléfico nenhum. Então, se não traz efeito maléfico, se aquilo que ele fez não trazia prejuízo a ninguém, o sujeito tem que ser solto. Não há por que manter a prisão de alguém que praticou um fato que a norma não traz mais qualquer lesividade à sua conduta. É um sentido mesmo de justiça. Vou trazer um princípio que a doutrina acaba esclarecendo no tema da aplicação da lei penal. É o princípio da continuidade normativa típica. Princípio da continuidade normativa típica. O conteúdo da norma, tem lá a descrição de um crime, e agora vai haver uma nova lei sobre o mesmo fato. Uma nova lei. Quando há uma nova lei sobre o mesmo fato, entende-se que a nova lei revoga a lei anterior. Mas pode ser que nessa nova lei ela não esteja revogando a conduta criminosa. Não. Ela está apenas trazendo o dispositivo incriminador em outro tipo penal, em outro artigo. O conteúdo, portanto, continua o mesmo. O que houve? Uma alteração em relação à topologia, aonde foi colocado o dispositivo penal. Mesmo que tenha havido uma descrição da conduta de forma diferente, mas com o mesmo conteúdo. A pessoa que estava presa, que estava cumprindo pena, vai ser solta por conta disso? Não. Por quê? Porque há uma continuidade normativa, típica da descrição, embora não esteja da mesma forma que antes. Vamos aí o que a doutrina traz sobre o tema. Ocorre quando uma norma penal é revogada, mas a mesma conduta continua sendo crime no tipo penal revogador. Ou seja, a infração penal continua tipificada em outro dispositivo, ainda que topologicamente ou normativamente diverso do originário. Isso
foi extraído de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça. Aí vem, não há supressão do conteúdo penal, isto é, da conduta incriminadora, inexistindo abolite o crime. O que ocorre é uma migração do conteúdo da norma penal para outro tipo penal, havendo apenas a revogação formal do artigo, permanecendo, porém, o fato típico. Fato típico é haver a descrição da conduta, do conteúdo, ser de fato crime. Aí alguns exemplos para solidificar o entendimento em relação a esse princípio da continuidade normativa típica. No artigo 200, o artigo 214, ele acabou sendo revogado. Revogado pela lei número 12.015 de 2009. Olha como era a descrição do dispositivo. E aí eu vou mostrar que esse conteúdo, o crime em si, continua o mesmo. Só que houve o quê? A mudança em relação ao dispositivo. Não é mais o 214, mas o conteúdo é o mesmo. Quem estava respondendo pelo crime, quem estava cumprindo pena, vai continuar da mesma forma. Só houve uma alteração em relação à topologia, ao dispositivo. Mas o conteúdo é o mesmo, portanto, merece ainda a reprimenda do Estado. Artigo 214, que já foi revogado, não existe mais. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a praticar ou permitir que com ele se pratique ato libidinoso diverso da conjunção carnal. O artigo 213, que está em vigor, entrou no ordenamento jurídico penal em 2009 pela Lei 12.015, revogando o artigo 214. Artigo 213. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Portanto, o conteúdo é idêntico. Não há alteração substancial. Quem estava respondendo em detrimento de ter praticado o crime quando estava em vigência o artigo 214, agora passa a responder na forma do artigo 213. Porque o conteúdo é o mesmo. Não houve, apesar de estar revogado o dispositivo do 214, não houve abolitio crimes. Outros exemplos do princípio da continuidade normativa típica. Importunação pública ofensiva ao pudor, prevista no artigo 61 da Lei das Contravenções, virou crime previsto no artigo 215-A do Código Penal. Vocês podem lembrar desse rapaz que está aí aparecendo no slide? Ele foi preso depois que ejaculou em uma passageira no ônibus. Ele começou a se masturbar e as pessoas conseguiram chamar a polícia. Ele foi detido, levado à delegacia e depois de ter assinado um termo de compromisso de comparecimento, em detrimento de ter sido lavrado um TCO, termo circunstanciado de ocorrência, por conta de ser uma contravenção penal, essa contravenção aí do artigo 61, Lei das Contravenções Penais, é o decreto-lei número 3.688, de 1941. Então, até então, era essa contravenção penal, era o único dispositivo da lei que contemplava essa conduta. Importunar alguém em público ou acessível ao público, de modo ofensivo ao pudor. Pena multa de R$200 mil a R$2.000 contos de réis. Isso trouxe um clamor público enorme. O legislador percebeu que havia uma demanda
que bem jurídico estava sendo violado e não havia um dispositivo incriminador que fosse adequado à violência. Violência, entre aspas, a gravidade da situação. E aí o legislador o que é que fez? Trouxe, a partir da Lei 13.718 de 2018, o artigo 215-A, para fazer com que pessoas que praticassem um fato dessa mesma natureza, estivessem dentro do descrito nesse artigo. Olha a leitura do dispositivo. Artigo 215-A, praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com objetivos de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro. Pena reclusão de 1 a 5 anos, se o ato não constitui crime mais grave. E aí o que vai aplicar? Aplica-se a regra da ultratividade, a lei para o futuro da lei penal mais benéfica, ou a regra da irretroatividade da lei prejudicial ao réu. Tiago está fazendo uma pergunta, a pena permanece a mesma, professor? Tiago, aí vai depender do legislador. O legislador, quando faz a alteração legislativa, embora mudou lá o dispositivo, não é mais a mesma, mas a conduta continua sendo considerada um ilícito penal. A pessoa vai ser solta? Não, porque não houve abolite o crime, continua crime. Ah, mas, professor, e a pena vai ser a mesma? Vai depender. Depende do quê? Se agora a nova lei traz uma forma de apenar, de sanção mais benévola, mais branda, princípio da retroatividade da lei penal. A lei penal mais benéfica vai retroagir, vai voltar para o passado. Se a lei anterior era uma lei mais branda do que a nova lei, que agora, como esse caso que está aí na tela, se a nova lei é mais severa, ela não retroage. E aí aquela lei, então, benéfica, quando ele praticou o fato, ela vai ter esse efeito da ultratividade, de ir para o futuro. E quando o juiz for condenar, vai condenar em detrimento daquela lei em que ele praticou o fato, porque ela é benéfica quando se comparam as duas leis. Espero aí, Tiago, ter respondido sua pergunta. Obrigado pela sua participação. Leidiane está querendo fazer um questionamento. Professor, o senhor pode repetir essa questão aí da ultratividade? Eu não consegui ainda aplicar, não consegui entender. Você tem que ter, Leidiane, um comparativo de leis. Lei A, Lei B. O sujeito aí, vamos ficar nesse exemplo. O sujeito que ejaculou em uma mulher dentro de um coletivo. E ele fez isso em 2017. Em 2017. Ele foi para a delegacia, foi lavrado um termo circunstanciado de ocorrência. Pelo quê? Por ser uma contravenção penal, que tem a pena de multa. Então, o que ele fez tem a pena de multa. O máximo que o juiz pode aplicar a ele é multa. Então, lei A. Essa daí, que tem a pena de multa. E aí, antes de haver a extinção da pena, dele cumprir a pena para o Estado, de não dever nada para o Estado, vem uma outra lei. A lei foi estabelecida em 2018. Ainda estava respondendo processo. Lei B, 2018. Essa Lei B de 2018, ela está trazendo uma pena de reclusão de 1 a 5 anos. Olha como ela é bem mais severa do que a Lei A. Tá. Professor, então o juiz pode aplicar essa Lei B a esse indivíduo que ejaculou no ônibus? Não. Não. Professor, mas essa lei anterior ainda está em vigência? Não, ela foi revogada. A Lei B é que tem vigência agora.
Só que é injusto fazer isso com o autor do crime. Por quê? Porque quando ele foi praticar o fato, ejacular no ônibus, é como se ele pudesse ter lido a lei das contravenções penais e visto, a pena é só de multa, eu vou fazer isso. Mas aí o Estado muda o jogo quando ele não poderia mais apagar o que ele fez. Ó, a pena agora é de 1 a 5 anos. Ó, 1 a 5 anos é injusto comigo. Eu não posso apagar o que eu fiz e essa pena é muito severa. Se fosse essa pena, eu não teria cometido o crime. O crime é meu, eu sou autor. Eu decidi cometer o crime. E aí o que vai acontecer nesse caso? A lei anterior, a lei quando ele praticou o fato, embora ela não tenha mais vigência, porque agora quem está vigendo é a lei B, essa lei A vai gozar de ultratividade, ela vai para o futuro. Vai para o futuro por quê? Porque o juiz vai ter que sentenciar, vai ter que condenar. E faz isso a partir de que lei? Daquela lei. Essa lei está revogada, tá, mas ela goza de ultratividade porque o sujeito fez, praticou o fato, quando ela estava em vigência e ela é mais benéfica. Então, é esse poder que a lei tem de ter ultratividade, de ir para o futuro. Você sempre compara as normas, as leis, quando há essa sucessão de leis penais no tempo, entre a data da prática do fato até extinguir a pena, ele não dever mais nada para o Estado, porque cumpriu a pena, e aí nesse comparativo você vai retroatividade da lei penal benéfica e retroatividade da lei penal benéfica. Ultratividade da lei penal benéfica. A lei penal só vai para trás, só vai para frente se ela tiver o poder de beneficiar o agente. Se for em malefício, nunca na vida. Obrigado pela participação. Entendi. Dúvidas, Professor, estou à disposição. ainda em relação a esse quesito aí, eu poderia argumentar que seria questão. Como é que eu posso dizer? Peraí, professor, me faltam palavras. A teoria da atividade, porque a lei penal no tempo, né? Ela usa, a doutrina usa hoje, a majoritária, a teoria da atividade, ou seja, ele vai cumprir aquela pena, aquele crime, conforme estava previsto quando ele fez a ação ou omissão do comportamento, não é isso? Sim. Pronto, aí nesse caso aí é justamente isso. Quando ele cometeu essa ação aí, dentro do coletivo de ônibus, a lei que vigia na época era só de uma contravenção. E aí, quando ocorreu a decisão, o juiz ele tomou como ponto de partida, além de ser a mais benéfica, claro, mas também era a lei que vigia na época da ação. Estou certa? Certo. Aí Sim. por isso que eu não entendi aí a ultratividade que ela entrou aí nesse caso. Quando o juiz for sentenciar essa lei A, que é aí a contravenção, ela ainda está em vigência? Ela ainda goza de atividade? Não, ela Sim ou não não? goza. Não, foi Não. revogada, né? E por que que mesmo assim o juiz vai ter que utilizá-la em relação ao caso? Porque ela é mais benéfica. E esse benefício que ela tem é que se chama de ultratividade, é o poder que a lei tem de ultragir, de ir para o futuro. Mesmo ela não estando mais em vigência, o juiz vai poder aplicar ela porque ela tem esse poder de ultragir, de ir para o futuro. Entendi, professor, por conta da revogação, né? Entendi. Tá bom, Você tem obrigada. duas normas, duas leis que se sucederam no tempo, e aí você tem que aplicar uma. Qual eu vou aplicar? Essa aqui vai ter ultratividade? Sim, por quê? Porque é mais benéfica que a nova lei que trouxe uma pena bem maior ao caso, ao fato. Professor, desculpe incomodar, mas uma última ainda em relação à ultratividade. No caso mais complexo,
em que eu não tenho só duas leis, em que uma foi revogada e eu tenho outra lei. Mas quando eu tenho mais leis em relação anterior à decisão da sentença. Por exemplo, eu tenho um fato que ocorreu, vamos supor, hoje. Aí vai correr o tempo para ter a decisão, certo? Nesse correr do tempo, eu tenho uma lei nova. Aí essa lei nova ela é mais benéfica. Aí, na teoria, o juiz iria utilizar essa. Mas ainda depois, antes também da decisão, houve outra lei que não era benéfica. Ou seja, ela revogou também a benéfica. Quando o juiz for decidir, ele vai decidir tomando em consideração aquela lei que era mais benéfica e que foi revogada pela terceira. Não sei se eu entendeu. Entendi. Você tem aí um caso em que o sujeito praticou um crime e antes de haver a extinção da pena, antes dele cumprir o que ele deve ao Estado, houve sucessão de mais duas leis. 3 leis se sucederam no tempo. Sim, isso. Qual lei vai ser aplicada? A primeira, a segunda ou a terceira? Vai ser a mais benéfica. O entendimento do STJ e o STF é de que tem que haver a interpretação em relação a uma das leis, a escolha entre uma das leis, para saber qual é a mais benéfica em relação à situação do sujeito. Havia uma doutrina dizendo que poderia haver uma concha de retalhos, pegar um pouquinho de uma, um pouquinho da outra e um pouquinho da terceira, e ajeitar. E aí o Supremo Tribunal Federal e o STJ, eles têm um entendimento de que o juiz estaria, se ele fizesse isso, legislando, inovando em relação à lei. Por isso, ele teria que escolher uma das leis. O juiz tem que escolher uma das leis. Se o juiz tiver dúvida, pode passar ao advogado, que representa o réu, ou o próprio réu, para que ele diga qual a lei deve ser interpretada ao caso dele, para que haja o julgamento. Entendi, professor, entendi. Nesse caso aí, desse seu exemplo, de poder compor ou não as leis no tempo, é a teoria da ponderação unitária ou global, né? Ok. Vamos aqui à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Uma jurisprudência acerca do princípio da continuidade normativo típica. 1. A jurisprudência dessa Suprema Corte alinhou-se no sentido de que, nos moldes do princípio da continuidade normativo típica, o artigo 3º da Lei 9.983, de 2000, apenas transmudou a base legal de imputação do crime de apropriação indébita previdenciária para o Código Penal, que aí passou a ser o artigo 168-A, não tendo havido alteração na descrição da conduta anteriormente incriminada na Lei 8.212, de 1990. Trata, portanto, de uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca da interpretação do princípio da continuidade normativa típica, em que a defesa tentou arguir a abolite o crime. Só a lei foi revogada. Não foi revogada. Continua sendo crime. O que é que aconteceu? Deixou de estar na lei especial, na lei específica, para estar dentro do Código Penal. Só isso que foi modificado. Mas continua sendo crime, ele responde pelo fato. É muito comum se dizer no direito que o sujeito no processo ele não responde pelo tipo penal, ele não responde pelo dispositivo legal, ele responde pelo fato que ele praticou. Não se responde, estou respondendo um processo do artigo 121. Não, você está respondendo um processo de homicídio. É o fato, você vai se defender do fato, não do dispositivo legal.
Competência para aplicação da lei penal no tempo, que até a Leidiane tocou aí em relação a esse tema. E aqui tem mais uma informação acerca de quem deve aplicar a lei penal que foi alterada. Competência para aplicação da lei penal no tempo, súmula 611 do Supremo Tribunal Federal. Para saber qual o juiz competente para a aplicação da lei penal mais benéfica, basta observar a existência de trânsito em julgado da sentença. Que quer dizer o quê? Que não cabe mais recurso. Findou o recurso, não tem mais a quem recorrer. Então, houve o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Inexistindo trânsito em julgado da sentença condenatória, a competência é do juízo de conhecimento, primeiro grau, ou o tribunal, caso seja ação penal originária, ou do tribunal recursal, caso esteja em grau de recurso. Tribunais estaduais, TRF superiores. Aqui a súmula 611 está em relação a quem é o juiz que tem a competência para fazer a aplicação da lei penal. Se nós estávamos falando em relação a qual lei vai ser aplicada, qual delas? É a 1, a 2 ou a 3? Aqui a gente está interpretando quem é o juiz. Se é o juiz que estava lá durante todo o processo e condenou, ou se é o juiz das execuções penais. O que é um juiz das execuções penais? É aquele que zela pelo cumprimento da pena. Nas capitais dos estados, por exemplo, que são que concentram a maior parte dos processos criminais, por uma questão de organização judiciária, você tem as varas criminais e você tem uma vara específica das execuções penais, onde existem juízes, aqui no estado, aqui em Fortaleza são 2, que vão zelar única e exclusivamente em relação ao sistema prisional, para saber se tem algum benefício a ser dado ao preso, se houver a modificação em relação à lei, pelo motivo dele estar preso. Então, qualquer alteração que houver, juízes das execuções penais, quando já estiver transitado em julgado, e aí houver modificação. Então, é o juiz das execuções penais. Não é mais aquele juiz do processo, o juiz que condenou. Não. Agora vai caber ao juiz das execuções penais. Olha aqui o artigo 66, inciso 1, da Lei de Execuções Penais. E o artigo 13 da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal e da súmula 611 do Supremo Tribunal Federal. Abre aspas. Transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação de lei mais benigna. Então, se houve modificação da lei e o sujeito já está no cumprimento da pena, vai caber aos juízes das execuções penais. Se foi antes da sentença penal com trânsito em julgado, é do juízo originário, é do juízo de primeiro grau, e não do juiz das execuções penais, de acordo com a súmula 611. Vamos aí para o artigo 3º. Leidiane quer fazer uma pergunta? Quero, professor. Em relação a esse juiz de execuções, nesse caso, quando ocorre uma mudança de lei, né? É o juiz que vai se atentar a isso, ou na realidade é o advogado ou o defensor que vai dar entrada com o pedido para que seja verificada essa lei mais benéfica para aquele condenado? O juiz ele tem a obrigação de fazer isso de ofício. É uma obrigação legal de zelar. Então, havendo a modificação, ele já tem que fazer isso. O advogado pode requerer, pode representar? Pode. O Ministério Público também. Então, o diretor da unidade
prisional? Pode. Não há nenhum óbice. Mas, em regra, é o juiz das execuções penais ou o juiz que está ali no processo, juiz de primeiro grau, que já tem que trazer ao indivíduo o benefício da alteração da lei e essa interpretação. Esse entendimento foge daquele princípio da inércia, né, professor? Porque... Mas aí o juiz não estaria inovando, o juiz não estaria intercedendo de forma aleatória em relação à situação do indivíduo, mas sim exercendo o papel que lhe é devido de zelar pela justiça, de fazer com que a nova lei possa vir a incidir em relação à situação do agente. Lei excepcional ou temporária, está aí no artigo 3º do Código Penal, e diz o seguinte: a lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração, ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Então, você tem aí a lei temporária e a lei excepcional. Tem conceitos distintos, mas com a mesma consequência e características. Vamos aí à lei temporária. Lei temporária é aquela que traz expressamente em seu texto o dia do início e o dia do seu término de sua vigência. Então, lei temporária. O legislador criou uma lei com um prazo certo de vigência. Vai começar a viger hoje e vai daqui até 6 meses. Pronto. Data de início e data de término. E essa lei é criminal? É criminal porque tem lá a descrição de conduta e em seguida cominação de pena. É uma lei temporária. A lei excepcional. Lei criada com fim específico de atender a uma situação circunstancial e transitória. A lei excepcional, ela tem uma data de início, mas o seu término está condicionado à situação adversa, à situação excepcional que fez com que ela surgisse. Então, seu prazo, data de início, ok, tem prefixado, mas a data de término está condicionado ao fim pelo qual ela foi criada. Vamos observar aqui características das leis temporárias e das leis excepcionais. A lei temporária, data de vigência pré-ordenada. A lei da Copa. Vamos supor que na lei da Copa foi criada uma lei só em relação ao período da Copa. Dia certo de início, a partir do início da Copa e até o fim da Copa. Pronto. 2 meses de lei vigente, com condutas incriminadoras. Vamos descrever aqui a conduta do indivíduo que invadiu o campo de futebol. Vamos descrever aqui a conduta de quem esteja vendendo bebida alcoólica dentro do estádio. E aí a gente vai fazendo e descrevendo essas condutas. Ok, vamos elaborar aqui a lei. Uma lei considerada temporária porque tem data de início e data do seu fim. A lei temporária vai ter uma característica. Elas normalmente são leis de curta duração, uma das características. Elas são autorrevogáveis, não vão precisar de uma outra lei dizendo que elas não têm mais validade. Por quê? Porque já está prefixado, já tem um data de fim, então não precisa vir outra lei dizendo que aquela está revogada. Então, são autorrevogáveis. E elas gozam de ultratividade. De novo, professor, ultratividade? Sim, a ultratividade é o poder que a lei tem de, mesmo não estando mais em vigência, ela poder fazer com que o indivíduo responda pelo fato que praticou
durante esse período. O indivíduo, ele vendeu bebida alcoólica no estádio, durante a lei temporária. Tá, mas a lei temporária acabou, o juiz está julgando agora, depois de 1 ano. Depois de 2 anos é que o juiz está julgando esse caso. Ainda é possível fazer com que esse indivíduo responda criminalmente por isso? Sim. Por quê? Por conta do caráter da lei. Que caráter é esse? Por conta do caráter de ser a lei uma lei temporária. Se não fosse assim, ninguém ia cumprir a lei. Por quê? Já vai acabar. Qual o sentido? A lei está com um fim já estabelecido. Tá? Amanhã vai acabar. Não vou cumprir. Vou fazer isso. Vai seguir o indivíduo como um carrapato. Mesmo a lei não estando mais em vigência, por conta de ter sido, por ser uma lei temporária, todos os efeitos vão seguir. E aí o juiz, mesmo 2 anos depois, quando a lei não está mais em vigência, o juiz poderá vir a punir esse indivíduo. Olha aqui novamente a descrição do artigo 3º. A lei excepcional ou temporária, a lei temporária, embora decorrido o período de sua duração, que é o caso da temporária, excepcional ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Então, tem esse poder de ultragir. Aplica-se ao fato praticado durante a sua vigência, porque se não fosse assim, ninguém iria respeitar essa lei. A lei excepcional, situação de emergência, uma calamidade, uma guerra, uma epidemia, uma pandemia, perdurando durante todo o período excepcional. Imagina aí o médico ser compelido a notificar casos de coronavírus. Mas essa lei... E aí aumentando o quantum de pena. O médico que não notificar, que não disser ao Ministério da Saúde que aquele paciente está com coronavírus, ele vai ter uma pena de 5 a 10 anos. Essa lei vai perdurar enquanto tiver a pandemia. Tá. Daqui a 1 ano acabou a pandemia, não tem mais, ninguém lembra mais de coronavírus. O sujeito ainda está sendo processado, daqui a 4 anos o juiz vai condená-lo. Pelo quê? Por esse crime. Tá, mas não tem mais essa lei, não existe mais. A lei foi excepcional, só que a lei excepcional tem essa característica de ser ultrativa, de fazer com que o indivíduo responda pelo fato que praticou, mesmo quando a lei não está mais em vigência. Se não fosse assim, no último dia de pandemia, quando já não tivessem mais poucos casos, o médico ia dizer, não vou notificar, não vou constranger o meu paciente a ter seu nome lá na relação do Ministério da Saúde. Não vai dar nada, a lei está acabando. A lei excepcional condicionam a sua eficácia a condições que a determinam, guerra, epidemias, são autorrevogáveis, tanto as leis temporárias quanto as leis excepcionais, foge à regra, pois o normal é que outra lei revogue a anterior. Ultratividade, age mesmo após a sua revogação, mesmo após sua autorrevogação e ainda que prejudique o agente. E são leis de curta duração. Portanto, você viu aí que tem 3 características fundamentais. Autorrevogáveis, não precisam de outra lei para dizer que ela não tem mais vigência. Ultrativas, porque mesmo com a sua cessação, elas continuam tendo os efeitos para fazer com que o sujeito responda pelo fato praticado, em detrimento da lei ser temporária ou excepcional, e tem essa característica de ser de curta duração. Fundamento. Esse dispositivo visa impedir que, tratando-se de leis previamente limitadas no tempo, possam ser frustradas as suas sanções por expedientes astuciosos no sentido de retardamento dos processos penais. E aí você consegue visualizar aí no slide uma possibilidade da prática do fato,
Na prática do fato, estava vigendo uma lei excepcional ou uma lei temporária. A lei acabou e o julgamento se deu após a cessação da lei, após a vigência da lei. E mesmo assim, o juiz poderá vir a aplicar a esses fatos ocorridos durante a vigência da lei temporária ou excepcional. Essa lei, ainda que mais benéfica, não retroagirá para alcançar fatos ocorridos anteriormente à sua vigência. Trouxe aqui uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a questão da lei excepcional ou temporária, que está relacionado à arma de fogo. Supremo Tribunal Federal julgou um recurso extraordinário no qual foi reconhecida a repercussão geral, declarando que, abre aspas, lei excepcional e temporária não tem retroatividade. Tem ultraatividade em face da regra do artigo 3º do Código Penal. Fecha aspas. No caso julgado, o réu cometeu o crime de posse de arma, previsto no artigo 12 do Estatuto do Desarmamento, que é a Lei 10.826 de 2003. Em 27 de dezembro de 2007, fora do prazo de vigência de qualquer das leis que abriram período para a regularização dos registros das armas de uso permitido dos seus proprietários e possuidores, as leis números 10.884 de 2004, 11.118 de 2005, 11.191 de 2005, 11.706 de 2006 e 11.922 de 2009 foram leis temporárias, que não retroagem no tempo, uma vez que só têm vigência no período por elas pré-estabelecido. Então, houve um momento no Brasil em que o Estado possibilitou às pessoas a entrega de arma de fogo. Ah, você, meu amigo, está com a arma de fogo na sua casa, você pode trazer aqui para a Polícia Federal, para a Polícia Civil, alguns locais aqui vão receber sua arma. E você não vai precisar justificar o motivo dessa arma estar com você. Em alguns casos, até podendo haver recompensa a você, um valor, dependendo da arma. E aí o Estado abriu temporariamente essa possibilidade. No caso em questão dessa decisão do Supremo Tribunal Federal, a pessoa foi presa por conta de estar com a arma de fogo, de uso permitido em casa, sem licença, sem registro. E aí alegou o quê? Não, mas teve um período temporário e eu podia ter entregue essa arma. Não, amigo, mas era uma lei temporária e esse benefício não vai ser possível de ser trazido a você. Então, é em relação a essa questão que trata aí essa jurisprudência. Tempo do crime. Leidiane até no começo da aula adiantou que o tempo do crime para o Código Penal, ele tem a teoria da atividade. E aí agora nós vamos compreender esse assunto, esse tema relativo ao tempo do crime. Está no artigo 4º do Código Penal. Em que momento podemos dizer que a infração foi praticada? Qual o tempo? Tempo, minuto, segundo em que o crime foi praticado? É importante saber? Claro. De repente tem sucessão de leis penais no tempo, uma lei vai entrar em vigor amanhã, e o fato, eu pratiquei hoje, e amanhã entrou uma lei, mas se for um crime que ele se perdurou no tempo, eu tinha 17 anos de idade, 17 anos e 11 meses, e de repente atirei em uma pessoa. Só que essa pessoa não era morredora, não era muito de morrer, e não morreu na hora, foi hospitalizada.
foi para o IJF. Não morre, não morre, arquejando. E agora, quando essa pessoa morre, 3 meses depois, já tem tido o aniversário, já cantaram os parabéns, já é uma pessoa que tem maioridade. Ele vai responder como se tivesse praticado o fato em detrimento da sua menoridade ou maioridade? Ou seja, no momento da ação, da prática do crime, ele era menor, tinha 17 anos. No momento do resultado, que é a consumação do crime, a morte da pessoa, ele já tinha 18. É disso que trata o artigo 4º, para determinar e esclarecer o tempo do crime. E vamos verificar, então, qual a teoria que foi utilizada pelo legislador. Considera-se praticado o crime, segundo o artigo 4º, considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Teoria da atividade. Teoria da atividade, momento em que o agente executa a conduta criminosa, ação ou omissão, independentemente do momento do resultado. O nosso legislador entendeu que o tempo do crime, para ele ser contabilizado, verificado, deve ser apreciado a ação ou omissão. A conduta dele, a ação dele, foi em que momento? Não, foi lá, quando ele tinha 17 anos. A ação foi, a conduta dele foi quando ele tinha 17 anos, foi de ter atirado. E o resultado? Não, o resultado foi depois de 3 meses, quando a vítima morreu. Que crime é esse? Homicídio. Mas ele vai responder o quê? Como menor, pela menoridade. Por quê? Porque o artigo 4º do Código Penal diz isso, que para a interpretação em relação ao tempo do crime, vai se considerar o momento da ação ou omissão, e não vai se importar com o momento do resultado. O momento do resultado é irrelevante para a aferição do tempo do crime. O que importa? Somente a ação ou omissão para saber quando foi praticado o crime. Importante é a conduta. Existem 3 teorias que explicam esse tempo do crime. Teoria da atividade, teoria do resultado, teoria da ubiquidade. Que o legislador adotou, teoria da atividade. O que é a teoria do resultado, professor? Pela teoria do resultado, vai entender que o tempo do crime é quando ocorreu o resultado. Só vai importar o tempo para o tempo do crime e o resultado. Foi o que o legislador adotou? Não, foi não. Teoria mista ou da ubiquidade. Vai levar em consideração tanto o tempo do crime sendo a ação, quanto o resultado. Foi isso que o Brasil adotou? Legislador brasileiro? Não. O legislador brasileiro adotou, para o tempo do crime, teoria da atividade. O que vai importar é o momento em que ele praticou a ação ou a omissão. Não importa o resultado. Então, o menor vai responder conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, porque quando ele praticou a ação do quê? Do crime de homicídio, ele tinha menoridade. O resultado, que é a morte, que é a consumação do crime do homicídio, ele ocorreu quando ele era maior, mas pelo motivo do legislador não ter adotado essa teoria do resultado, ou teoria da ubiquidade, e sim teoria da atividade, o que vai importar é verificar o momento da ação. A teoria da atividade considera que no momento da conduta é que o indivíduo exterioriza a sua vontade, violando o preceito proibitivo. Evita o absurdo de uma conduta praticada licitamente sob o império de uma lei poder ser considerada crime, em razão de o resultado vir a produzir-se sob o império de outra lei incriminadora. Imaginando a seguinte situação: o sujeito é um industrial
e ele polui o meio ambiente. Com o quê? Com sua indústria, ele joga resíduos tóxicos no rio, na lagoa. Só que até então não existe qualquer legislação incriminando condutas do meio ambiente. Vamos supor que não tem nenhuma legislação sobre meio ambiente. Tá. E agora, o que aconteceu? O Congresso Nacional está discutindo aí um projeto de lei que vai descrever esse tipo de conduta como crime. E aí já está em vacátio. O projeto de lei já passou pelas comissões, está em vacátio legis, esperando já com a sanção do presidente da República. Todo o processo legislativo constitucional para a feitura da lei. Ok. E agora está como? Vacátio legis. Está se discutindo e fazendo com que as pessoas tomem conhecimento. Aí o empresário industrial pensa, bom, agora essa conduta é crime. Eu vou ter que fazer o quê? Eu tenho que me adequar para não incorrer em crime. Como eu posso também decidir, não, esse maquinário vai me custar muito, eu vou decidir continuar praticando essa conduta e vejo que der, deu, vou responder e cumpro minha pena. Não, eu vou comprar um maquinário e vou resolver isso. A minha empresa, a minha indústria não vai mais estar poluindo o meio ambiente. Ok, fiz isso, comprei todo o maquinário e a minha empresa não polui mais o meio ambiente. Pelo menos não está mais jogando. Mas se você pensar, o meio ambiente continua sendo poluído por toda a consequência lesiva que o sujeito vinha empreendendo ao longo dos anos. E o meio ambiente lá continua com as consequências. Tá, mas essas consequências, criminalmente, ele não pode mais fazer nada, ele não pode apagar o que ele fez. A lei tem que ser anterior ao fato. E a ação é que é considerada como tempo do crime. O resultado lesivo, que é a poluição, o resultado lesivo é a consequência. E aí está acontecendo e ele não tem mais poder sobre isso. Olha aqui o que diz o artigo 54 da Lei 9.605 de 1998, que é a Lei Ambiental. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora. Pena reclusão de 1 a 4 anos e multa. Jurisprudência do Superior Tribunal Militar, em que foi analisada a questão do tempo do crime. O delito de posse de entorpecente, previsto no artigo 290 do Código Penal Militar, hipótese em que, ao tempo do crime, o acusado ostentava a condição de militar da ativa. A Lei 13.744 de 2018, que trata da organização da Justiça Militar, embora tenha provocado, por via oblíqua, significativa redução da competência dos conselhos para julgar os réus submetidos à jurisdição da Justiça Militar, dela não retirou a de julgar aqueles que, ao tempo do crime, eram militares, independente de, em pós, terem se tornado civis, precedentes do Superior Tribunal Militar. Nessa decisão do STM, foi verificado o tempo do crime. O sujeito, ele consumiu entorpecentes lá na guarda lá na guarda da unidade militar que ele estava. Ele era o sentinela e estava consumindo droga. Depois disso, ele estava respondendo processo, mas desertou. Saiu
do Exército. O que acontece com ele? Ele agora é civil? É. Mas mesmo assim, por conta do tempo do crime, a atividade, foi entendido que mesmo assim ele deveria responder pela justiça penal, pelo Superior Tribunal Militar, de acordo com o Código Penal Militar e não pelo Código Penal. Nós temos tempo ainda, vou fazer aqui a apresentação do próximo slide, que trata... Professor, a gente ainda não viu lei penal no espaço, não, né? Não. Lei penal no espaço não vimos, mas como você está pedindo, a gente já pode ver agora. Não, é porque o rapaz do GED, né, o Pedro, acho que o nome dele é Pedro, ele mandou um material de lei penal no espaço. Eu falei, Ótimo. será que eu já vi e nem sabia? Não. A gente vai... a lei penal no espaço, ela está do artigo 5º ao artigo 9º do Código Penal. Artigo 9º ao artigo 5º. Lei penal no espaço. Artigo 9º, artigo 5º até o artigo 9º do Código Penal trata desse direito penal internacional. A forma que o Brasil se comporta em relação à sua legislação a crimes ocorridos em território nacional ou fora do nosso território. É a territorialidade e a extraterritorialidade e até a intraterritorialidade. Todos os conceitos que nós vamos começar a entender sobre a questão do direito penal internacional nesse espaço, o que é considerado como espaço e possibilidade de aplicação da lei penal brasileira. Os princípios orientadores da aplicação da lei penal no espaço possibilitam definir o campo de atuação do ordenamento jurídico de certos países e territórios. Objetiva definir a competência para decidir questões penais que violem interesses de 2 ou mais países, crimes que podem estar repercutindo em mais de um país. Nós vamos ver os crimes à distância, crimes em trânsito, conceitos que vamos começar a compreender a partir do estudo da lei penal no espaço. E aí, para você ter uma base de sustentação, e sempre é importante verificar o tema que você está estudando dentro da Constituição Federal. E esse tema da lei penal no espaço reflete muito o artigo 4º da Constituição Federal. Diz o seguinte: a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Inciso 1, independência nacional. 2, prevalência dos direitos humanos. 3, autodeterminação dos povos. 4, não intervenção. 5, igualdade entre os estados. 6, defesa da paz. 7, solução pacífica dos conflitos. 8, repúdio ao terrorismo e ao racismo. 9, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. 10, concessão de asilo político. Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Todos nós somos livres para estarmos aqui no Brasil ou não. Não existe aqui uma ditadura em que você esteja obrigado a permanecer no país. Agora, se você está aqui, se comporte de uma forma a respeitar as leis, sob pena de ter, por consequência,
ao praticar condutas que estão descritas na lei penal como crime, de ter alguma sanção. Os estrangeiros que aqui vierem vão ter que se comportar conforme nossa legislação. É uma forma de demonstrar nossa soberania à aplicação da lei penal, mesmo sendo pessoas estrangeiras. Então, se vierem aqui, vão ter que se comportar. Se não se comportarem, se decidirem praticar crimes, vão ser processados, condenados, cumprir suas penas, dentro do devido processo legal, dos respeitos aos princípios do processo. Quando você decide ir a outro país, lá você haja de acordo com as leis daquele país. Não vai atrás de estar praticando fato e depois querer reivindicar a legislação brasileira. Não. Se você decidiu ir para outro país e lá praticou um crime, o Brasil não vai intervir. Não vai mandar policiais federais para te resgatar. É não intervenção. Nós temos uma boa relação. Primeiro, independência, nossa soberania. O sujeito é estrangeiro, vem aqui praticar crime. Não pode, vai ser punido. Brasileiro entendeu que é melhor estar morando fora. Ok, pratica crime lá fora. Vai ter que se ater à legislação de lá. O Brasil não vai intervir. Autodeterminação. O máximo que o Brasil vai fazer é o quê? É tentar meios diplomáticos para que você não sofra uma sanção que atinja os direitos humanos, a sua integridade física, a sua integridade moral, mas não para estar intervindo. A territorialidade ocorre quando o fato ocorre no Brasil. E é a regra. O fato ocorreu no Brasil, aplicação da lei penal brasileira. É o que dispõe o artigo 5º do Código Penal. A extraterritorialidade é quando o fato ocorre fora do território nacional. E mesmo assim, por atingir um interesse do Brasil, um interesse nosso, ou da nossa soberania, ou da nossa economia, ou por um nosso representante, e aí a gente vai ver todos os casos no estudo do artigo 7º do Código Penal, quando esse interesse for brasileiro, será possível, excepcionalmente, fazer com que o fato que ocorreu lá no estrangeiro haja a aplicação da lei penal brasileira, em exceção. A regra, princípio da territorialidade, crimes ocorridos em território nacional, aplicação da lei penal brasileira. Possibilidade de aplicação da lei penal brasileira a crimes ocorridos em outro país, é a extraterritorialidade, do artigo 7º do Código Penal, que é possível, sim, desde que tenha algum interesse à nossa nação. A intraterritorialidade é a possibilidade de um crime ter ocorrido em território nacional e não ser possível a aplicação da lei penal brasileira. E o que é que vai ser aplicado? A lei estrangeira. Exemplo, professor, imunidade diplomática. Os diplomatas, eles representam o seu país aqui no Brasil. E eles gozam de uma imunidade material, uma imunidade em que eles não podem vir a ser processados criminalmente. Por quê? Porque o Brasil aderiu a tratado internacional e todos os outros países também seguem e respeitam os diplomatas. A gente vai ver com mais minúcia a questão dos diplomatas e entender essa questão da intraterritorialidade. O artigo 5º do Código Penal, que traz o princípio da territorialidade,
nós vamos ver agora que ele não é absoluto, ele é mitigado, ele é relativo, ele é temperado. Por quê? Porque admite exceção. Olha aqui o que diz o artigo 5º. Aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Se você tivesse o dispositivo do artigo 5º que tivesse dito só assim, aplica-se a lei penal brasileira ao crime cometido no território nacional, seria territorialidade absoluta. Tudo que acontecesse aqui, lei penal brasileira. Mas não é isso que diz o artigo 5º. O artigo 5º diz que, sem prejuízo. O que é esse sem prejuízo? É um salvo. Salvo, exceção de convenções, tratados e regras de direito internacional que o Brasil tenha feito parte, tenha aderido. Se o Brasil aderiu a uma convenção internacional, a um tratado internacional, a uma regra de direito internacional, dizendo que esse determinado fato, esse determinado crime, essa determinada pessoa tem imunidade e não vai poder vir a ser processado criminalmente por nossa lei, é exceção. Então, por isso, essa exceção à regra da territorialidade é que faz com que o Brasil tenha, por princípio, a territorialidade temperada, ou chamada também de relativa ou mitigada. E essas exceções, imunidades diplomáticas, o Tribunal Penal Internacional, que nós vamos estudar, que o Brasil aderiu, é subsidiário, que é uma corte de justiça criminal estabelecida lá na Holanda, que vai julgar pessoas que cometeram crimes. Hipóteses de intraterritorialidade, aplicação da lei estrangeira ao fato praticado no território nacional, ou seja, o inverso de extraterritorialidade. Vamos estudar com minúcias. A lei penal no espaço, princípio da territorialidade temperada. Regra geral, ninguém, residente ou em trânsito no Brasil, poderá subtrair-se à lei penal brasileira por fatos criminosos aqui praticados, salvo quando normas de direito internacional dispuserem em sentido contrário. O sujeito italiano, português, suíço, está aqui em Fortaleza, lá na praia de Iracema, com prostitutas, lá nos guetos, e ele se envolve em uma briga e puxa uma arma, mata alguém. Ah, eu sou estrangeiro, sou italiano, quero ir para a Itália agora e só permito que eu seja processado pela lei italiana. O senhor goza de alguma imunidade diplomática, amigo? Não. Então, nada feito. O senhor é um estrangeiro, está em território brasileiro, tem que se comportar de acordo com as nossas normas. É a nossa soberania, a possibilidade de nós aplicarmos a nossa lei penal, a casos que ocorram aqui, independente da naturalidade do sujeito, ser brasileiro ou a não ser que ele tenha e goze de alguma imunidade. O Luiz Miguel Militão Guerreiro, esse nojento português, ele foi o responsável por um dos crimes mais graves, por um dos crimes mais hediondos da história da justiça cearense. O Luiz Miguel Militão, ele chamou lá os seus patrícios, recepcionou vários empresários portugueses, ele tinha uma barraca de praia, recepcionou eles no aeroporto e já chamou para a barraca, já ainda com todas as malas, todos os pertences, prometendo que teriam meninas já para as práticas sexuais, para a prostituição. E aí ele foi o mentor do que foi conhecido como Chacina dos Portugueses. Ele, juntamente com outros 4 homens,
assassinaram 6 empresários portugueses, enterrados vivos na barraca Vela Latina, na Praia do Futuro, em 2001. Ele foi condenado a 150 anos de prisão em 2002. Escreveu um livro, em primeira pessoa, que sua situação de miséria, dívidas e falta de perspectivas em Portugal e no Brasil o levaram a arquitetar o crime. Então, ele lá com outros 4 homens, todos armados de pau, mataram e enterraram esses 6 empresários portugueses. Depois começou a usar os cartões de créditos dos amigos dele e logo foi descoberto. Caso terrível. E ele continua preso em uma das unidades prisionais aqui do estado. Essa validade da lei penal no espaço. Aplica-se a lei brasileira a crimes praticados no território nacional. Essa é a regra. E o que vem a ser esse território? Esse território brasileiro, ele não é apenas essa circunscrição física, geográfica. Tem uma ficção jurídica de território. Vai além. Como, por exemplo, as 12 milhas marítimas, 12 milhas náuticas, que a lei traz, que corresponde a cerca de 22 quilômetros. Da praia até 22 quilômetros é considerado como território nacional, tanto no mar quanto no espaço aéreo. Então, a aeronave, embarcação que estiver dentro desse limite ainda está em território nacional. E aí você tem o solo, com seus rios, lagos, mares existentes no território, subsolo até o centro do planeta, mar territorial até 12 milhas náuticas, que é a Lei 8.617 de 1993, corresponde a cerca de 22 quilômetros, e o espaço aéreo correspondente ao conjunto do território. Espaço aéreo brasileiro, vem aqui coluna de ar atmosférico, 480 quilômetros de altura, a Lei 7.565 de 1986, no artigo 11, o Brasil exerce completa e exclusiva soberania sobre o espaço aéreo acima de seu território e mar territorial. E aí você encontra algumas zonas de exploração, zonas econômicas, mas para ser considerada a questão do território, são as 12 milhas náuticas. Quando os navio a turismo, está adentrando ao território nacional, aí começa a ter que se comportar de conformidade com nossas leis. Ah, está tendo cassino no navio. Adentrou o nosso território, tem que parar. Quando estiver lá em alto mar, nós vamos ver a diferença e as consequências, tudo bem, mas entrou no nosso território, legislação penal brasileira, se comportar de acordo com a nossa legislação. O parágrafo 1º do artigo 5º traz a primeira regra em relação ao que você tem que entender pelas aeronaves e embarcações. As aeronaves e embarcações, elas acabam tendo as mesmas consequências. Tanto faz aeronave ou embarcação. E aí vem, considera-se, artigo 5º, parágrafo 1º, em sua primeira parte, considera-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras, de natureza pública, ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontre. Nós temos uma divisão entre aeronaves e embarcações de natureza pública e as de natureza privada. Quais são as públicas? São aquelas a serviço do governo brasileiro, as de guerra, as militares. Todas essas são consideradas de natureza pública. E aí o que vai acontecer? Qualquer
crime que ocorra dentro delas, independentemente de onde estejam, tá lá no Japão, na Alemanha, seja lá onde for, é considerado por uma ficção jurídica como se lá tivesse o nosso território, porque nos representa. E aí, ocorrendo o crime dentro da aeronave ou da embarcação brasileira de natureza pública, e independente quem tenha praticado, a nacionalidade da vítima ou do autor é considerado, para a nossa regra, como território brasileiro. E aí é a extensão do nosso território e a lei penal brasileira será aplicada. Considera-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontre. Qualquer crime que tenha ocorrido, dentro delas, lei penal brasileira. Lei penal brasileira. Se essa aeronave ou embarcação for de natureza privada, professor, e como é que eu sei qual a nacionalidade de uma embarcação ou de uma aeronave? Todas elas possuem uma matrícula que as identificam a partir do seu país. Toda aeronave ou embarcação tem um número de matrícula. Professor, e se for pirata? Não, se for pirata é do país oriundo daquela embarcação. Tem que ser identificado. Quando tem a matrícula, tá fácil se identificar. Se não tem um pirata, a gente identifica a partir da nacionalidade de onde vem aquela embarcação. E aí é a segunda parte do parágrafo 1º do artigo 5º do Código Penal, que fala das embarcações e aeronaves de natureza privada. Natureza privada. É particular, é de turismo. Para os efeitos penais, considera-se como extensão do território nacional as aeronaves e embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem, respectivamente, olha onde? No espaço aéreo correspondente ou em alto mar. As aeronaves e embarcações, por força desse dispositivo, elas são entendidas como tendo a aplicação da lei penal brasileira, se elas estiverem dentro do nosso território, ou se estiverem em alto mar. Se elas adentram outro território, estão lá na extensão territorial do Japão, da Alemanha, aí elas já vão ter que se comportar de acordo com a legislação daquele país. Para ser considerado que o crime vai ter a legislação penal brasileira a ser aplicada, é necessário que esteja no espaço correspondente em território brasileiro ou em alto mar. O alto mar é território de ninguém. Olha aqui o alto mar. Toda parte do mar, não incluída na zona econômica exclusiva, no mar territorial ou nas águas interiores de um estado, nem as águas arquipelágicas de um estado arquipélago, está aberta a todos os estados, quer costeiros, quer sem litoral, sendo que a liberdade do mar compreende principalmente a liberdade de navegação, de sobrevoo, de pesca e de colocação de cabos e oleodutos submarinos. Então, você vai ter a territorialidade, território de um país, você tem o alto mar e tem o território de outro país. A aeronave pública ou embarcação pública, onde quer que ela esteja, é considerado como território nacional. Se for embarcação ou aeronave de natureza privada, território nacional, no alto mar, e a partir do momento que adentre o outro território, no limite geográfico de um outro território estrangeiro, aí já tem que se comportar de acordo com aquela legislação, porque não vai mais ter a aplicação da lei penal brasileira. Só se for excepcionalmente lá pelo artigo 7º que nós vamos ainda estudar. E sobre esse conteúdo nós vamos desenvolver e finalizar na próxima aula sobre a lei penal no espaço. Então, agradeço a atenção, a
paciência e espero você na próxima aula, na sexta-feira. Forte abraço.